Ainda falando, dessa questão da pandemia, dos desdobramentos, hoje completa uma semana do toque de recolher em Mendonça. Mendonça é a única cidade da região que implementou essa medida. Só para quem não sabe da história entender, os moradores não podem sair de casa das 9 da noite até as 5 horas da manhã, ou seja, rua trancada, viu? Joyce Cremonese está na cidade de Mendonça, conversa com a gente agora ao vivo. E Joyce, explica pra gente, as autoridades da cidade avaliam de que forma essa medida, esse toque de recolher. Bom dia para você, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia, Casagrande. Um ótimo dia para você, para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior. Olha, eu conversei com o coordenador municipal de saúde aqui da cidade, que aliás é médico, e ele disse que por enquanto, a medida começou no dia 25 de junho. Então ele disse que nessas semanas a avaliação é muito positiva, a população, Casagrande, tem respeitado essa medida, Os moradores, inclusive, eu conversei com alguns, eles elogiaram essa iniciativa, porque eles entendem, que quanto mais em casa, mais isolados, o vírus não vai estar circulando na cidade. E essa medida foi tomada porque a situação aqui na cidade ficou bem complicada. Para a gente ter uma ideia, no mês de maio, Mendonça, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, registrava 7 casos positivos da Covid-19. Já no mês de junho, de repente, a cidade saltou para 68 casos positivos. Então foi exatamente esse aumento no número de casos que fez com que as autoridades tomassem algumas medidas. Entre elas, o escalonamento do funcionamento aqui do comércio. Então, dependendo do segmento, cada um tem um horário específico para funcionar e também essa questão aí do toque de recolher das 9 às 5 horas da manhã. E eles disseram que logo na primeira semana eles registraram 13 casos positivos, na seguinte foi 5. Então eles estão notando sim que tem reduzido esse número de casos. Mas para a gente ter uma ideia assim, de como a situação aqui ficou tão complicada, esse aumento de 7 para 68 representa 500%. Para a gente ter uma ideia, na maior parte dos municípios que têm registrado a circulação do vírus, o índice de contaminação é de 0,5%. Aqui em Mendonça é de 1,5%. Então é um número que chama atenção, preocupa as autoridades, que hoje registra 80 casos positivos da Covid-19, 3 óbitos confirmados e 1 que deve ser confirmado ainda essa semana, que está aguardando aí exames, Casagrande. Então, muito importante, a população entender, respeitar essas medidas e a gente vê o reflexo, no número de casos, o vírus aí diminuindo. Uma outra questão que é bem específica aqui de Mendonça é que a cidade fica próximo a uma usina. Então, 7 casos positivos desses 80 são de funcionários da usina, que recebem pessoas de toda a região. Então, também é uma preocupação do município com relação a isso. É um ponto que a gente tem que entender, Joyce, pessoal que está em casa conversando com a gente aqui no SBT Interior, é o seguinte: obviamente que o ideal, se todo mundo tivesse consciência, se todo mundo respeitasse, se todo mundo entendesse a dimensão do problema, é que a prefeitura, por exemplo, de Mendonça, não precisaria colocar, então, o toque de recolher, Mas já que tem gente que ainda não acordou para a vida, tá dormindo no ponto, aí vem e tem uma decisão como essa. Estamos falando de Mendonça, uma cidade pequena, mas imagine você o impacto, por exemplo, de um toque de recolher numa cidade com 200 mil habitantes, numa cidade com 300 mil habitantes. Então, é importante que as pessoas entendam da necessidade de quem puder ficar em casa, principalmente à noite. Gente, tirando as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na saúde ou ali em algum serviço que é essencial, como segurança, não tem porquê ficar batendo perna durante a noite. Vamos deixar para depois, quando tudo normalizar, a gente mata a saudade do amigo no churrasco e tudo mais, Joyce? Conversando com as pessoas aí na rua, qual foi a impressão que elas tiveram? Qual que é a avaliação das pessoas? Porque as autoridades tiveram uma avaliação, mas os moradores seguem aí na mesma avaliação, Joyce? Uma coisa que até complementa isso que você está dizendo, Casagrande, é que o primeiro salto nesse número de casos aqui na cidade foi exatamente de uma mesma família, Pessoas que provavelmente fizeram ali uma festinha e aí todos foram contaminados com o vírus.
Então, as pessoas entendem que tem gente que não está respeitando, que não respeita mesmo todas as medidas, né, de segurança, distanciamento, o isolamento, e que foi importante a prefeitura tomar essa atitude para que agora as pessoas sejam forçadas, já que a partir das 9 da noite a polícia está circulando e se a pessoa estiver na rua e ela não estiver indo trabalhar, ela tem que no outro dia vir até a prefeitura e justificar o que ela estava fazendo na rua, viu? Exato, o cerco está fechando para quem gosta de bater uma pedra e não importa o horário. Obrigado pelas informações, viu, Joyce? Aqui no nosso SBT Interior.